Eu sou Tamises Mello, professora de Geografia da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre globalização e relações internacionais, organizações internacionais e por aí. Então, começo com essa tirinha da Mafalda. Não sei se vocês conhecem a Mafalda, né? E aí ela vai, sobe no banquinho e diz assim: Deste humilde cadeira, faço um apelo emocional pela paz mundial. Na última tirinha ela diz: bem, parece que hoje em dia o Vaticano, a ONU e a minha cadeirinha têm o mesmo poder de persuasão. Ou seja, ela traz uma crítica bem forte, né, a esses organismos internacionais, que eles pregam, falam muito de paz mundial, de solicitar a paz mundial, a paz entre os países, mas em muitos casos existem vários conflitos e tensões mundiais que eles não conseguiram resolver muito bem, né? Mas vamos conhecer mais sobre esses organismos internacionais, né? Então, o que são essas organizações internacionais? Corta para o slide. Organismos ou organizações internacionais, também chamados de instituições multilaterais, são entidades criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas de atividade humana, política, economia, saúde, segurança. Então, os organismos internacionais, né, eles visam muito a questão dos direitos humanos, os direitos fundamentais dos seres humanos de um modo global, certo? Eles tentam influenciar os países do mundo, né, sem tirar a autonomia e a soberania dos países, mas visando melhorar essa questão dos direitos humanos internacionais, certo? Então, dentre os direitos humanos internacionais, né, está a questão da saúde, da educação, né? Então, eles também buscam melhorar conflitos políticos, né? Eles buscam regular questões econômicas entre os países, certo? Então, quando temos conflitos políticos, aí a gente volta lá à crítica da Mafalda, né? Ela no banquinho dela pedindo a paz mundial, tem tanta voz quanto os organismos internacionais. Infelizmente, apesar deles existirem, eles pregarem muito essa questão dos direitos humanos, de tentarem resolver alguns conflitos, porém, muitas vezes eles não são ouvidos. E essa é a principal crítica da charge, certo? Então, né, os organismos internacionais, associação de estados soberanos e de pessoas que estabelecem objetivos de ação coletiva, né? Então, esses objetivos são oficializados por meio de tratado multilateral, denominado de carta, estatuto, ato constitutivo, né? E elas podem ser governamentais ou privadas. Então, volta para mim. Então, como eu estava explicando, né, esses organismos internacionais é uma associação de estados. Quando eu digo aqui estados, eu estou falando de estados nacionais, certo? Que a gente tem uma diferença entre o estado de Pernambuco, que é uma unidade federativa, ou seja, faz parte da União, e o estado nacional, que é o país, é o que a gente chama de país, certo? Que tem a sua soberania sobre todo o seu território. Então, aqui a gente está falando dos estados nacionais, ou seja, uma associação de países que têm as suas soberanias, porém, eles buscam objetivos coletivos, visando essa coletividade, no caso, mundial, certo? Em alguns casos. Então, essas organizações, né, elas podem ser definidas como uma sociedade, né, entre esses estados, como eu estava explicando, e atuam seguindo 4 orientações estratégicas.
Volta para o slide. Então, vamos ver essas orientações estratégicas, né? Adotar normas comuns de comportamento político-social entre os países membros. Prever, planejar, concretizar ações em casos de urgência. Então, eles buscam soluções de crises no âmbito nacional ou internacional, né, originadas por conflitos, catástrofes, certo? Realizar pesquisa conjunta em áreas específicas, prestar serviços de cooperação econômica, cultural, médica. Volta para mim. Então, essas organizações internacionais, elas vão ter justamente esses objetivos, né, de buscar soluções em casos de âmbito global, certo? A gente viu muito a ação dessas organizações, algumas organizações, agora nessa questão da pandemia que estamos vivendo, né? Então, a gente teve a questão da Organização Mundial de Saúde, né, que está bem aí em tona, sempre falando sobre a questão da pandemia, incentivando pesquisas para a gente conseguir desenvolver a vacina o mais rápido possível, né? Fazendo acordos já para que os países desenvolvidos também pensem em distribuir essa vacina quando ela for criada para os países que não têm tantas condições econômicas. Então, a OMS ela já está fazendo acordos com relação a isso, né, para que atenda a população mundial de um modo geral, independente da situação econômica dos países, certo? Então, esses organismos internacionais, eles buscam, de um certo modo, fazer essa ligação entre os países. Apesar de cada país, cada estado nacional ter a sua soberania do seu território, então esses organismos internacionais, eles pregam assim, vamos sentar e conversar direitinho, né? Vamos intermediar aqui, ver como fica melhor, certo? E aí eles vão atuar nessas diversas áreas, como já foi dito. E aí a gente tem a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. A ONU vai ser um dos maiores organismos internacionais, certo? Que nós temos. Ela surgiu ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, em substituição da antiga Liga das Nações, né? E o objetivo é promover a paz e a segurança mundial. Então, a ONU ela surge, né, após esse período da guerra, certo? Ela conseguiu, logo de início, né, que os países assinassem, fizessem um acordo assim de não promover mais grandes guerras mundiais como foram as duas grandes guerras, certo? Então, por isso que a gente já não vê mais tantos conflitos desse patamar, porque existe um acordo internacional aqui que foi criado logo ao fim da Segunda Guerra Mundial e meio que a ONU ela tenta administrar um pouco isso. Ela tenta ser um órgão apaziguador de alguns conflitos. Então, nós temos vários conflitos internacionais hoje e a ONU tenta acordos. Então, a gente tem, por exemplo, a questão das duas Coreias, que a ONU vem intervindo, e aí já vimos recentemente uma abertura aí, né, uma aceitação, vamos dizer assim, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A gente tem os conflitos lá na região de Israel, né? A ONU também interviu bastante nessa questão da Síria, dos refugiados, meio que criar uma consciência entre os países de abrigar esses refugiados aí dos conflitos sírios. Então, ela vem meio que trazer essa... fazer esse acordo, amenizar algumas
situações de um modo internacional, sempre tentando promover aí a paz e a segurança mundial. Muitas vezes, infelizmente, não consegue. Então aqui eu trago alguns conflitos, né, que a ONU não conseguiu impedir, né? Então a gente teve a guerra entre as duas Coreias, isso já é pós a Segunda Guerra Mundial, então a guerra entre as Coreias, que teve a separação da Coreia do Sul e Coreia do Norte, a invasão do Vietnã pelos Estados Unidos, né? O conflito entre israelenses e palestinos que dura até hoje, a ocupação do Iraque, né, por tropas lideradas pelos Estados Unidos em 2003, a Primavera Árabe, que é o que meio que gerou a guerra na Síria também, né, que, como meio consequência dessa Primavera Árabe, a gente teve esse conflito na Síria que perdura até hoje, né, e tem a questão dos refugiados sírios muito forte aí, desabrigados, que a gente vem acompanhando, basta ver os jornais que a gente vê bastante essa situação da Síria, dos conflitos sírios, certo? Então a ONU tentou intervir, impedir, vamos dizer assim, esses conflitos, mas infelizmente não conseguiu. Por isso que aí a gente trouxe logo de início aquela charge, né, da Mafalda criticando a ONU, por mais que eles falem sobre a paz, tentem fazer... tentem amenizar essas relações conflituosas, muitas vezes eles não conseguem, eles não são ouvidos, né, no âmbito internacional. Então a gente tem também a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, certo? É o organismo responsável por fiscalizar, incentivar a liberalização do comércio no âmbito global. A OMC tem a função de coordenar e administrar acordos de livre comércio entre as nações, né? É integrada por 164 países. A OMC monitoria políticas comerciais, certo? Então, existem vários países. A sede da OMC, que é a que eu trago aqui na imagem, né? Fica lá em Genebra, na Suíça, certo? E, como eu disse, existem 164 países membros da Organização Mundial do Comércio, e aí eles fazem acordos, sejam acordos bilaterais entre países diretos, ou sejam também os acordos dos blocos econômicos, eles também são firmados aí com a parceria junto com a Organização Mundial do Comércio, tá? Então, a OMC, né, é o organismo responsável aí por legislar e acompanhar essas transações econômicas, né? Como eu já disse, tem esse objetivo aí de promover essa relação comercial entre os países de um modo geral, certo? Outra organização internacional, né, que na verdade são grupos de discussões, vamos dizer assim, entre os países, que são G8, G20, e nós temos aí também o BRICS, certo? O G8 ele vem a ser o grupo das 8 superpotências, né, de grande influência no mundo. Então está aí os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Japão, a Itália, o Canadá e a Rússia, por ter sido uma potência bélica, né? Então tem gente que diz que é G7 mais a Rússia, mas aí tem gente que traz como G8, porque a Rússia ela entra nesse grupo de superpotências justamente por seu potencial bélico, certo? Muito mais do que o econômico. Então, né? O G8 ele não é um organismo internacional datado de regras de chefia permanente, né? É um grupo de debate entre essas superpotências que eles vão tratar questões internacionais. Apesar disso, grande poder político e econômico, justamente porque estão as 8 superpotências, as maiores potências do mundo, exercendo
exercendo significativa influência sobre as organizações e moldando a ordem internacional. O G8 discute temas como a abertura de mercados, os efeitos da globalização, problemas ambientais, a concessão de suporte financeiro, principalmente aos países subdesenvolvidos, certo? Volta para mim. Então, eles são um grupo de discussão dessas superpotências que eles vão pregar e debater sobre essas questões internacionais, de um modo geral. Então, problemas ambientais do âmbito global, como, por exemplo, o agravamento do efeito estufa, né? O problema do aquecimento global, como minimizar os efeitos do aquecimento global nas sociedades, certo? Então, eles também vão discutir muito sobre a globalização, a integração entre os países, questões políticas e econômicas e por aí. E nós temos o G20, né, que ele já vai abranger. O G20 é basicamente o G8, né, os 8 países, e soma-se mais 12 países que são os países em desenvolvimento, ou seja, eles têm uma economia já forte, mas eles ainda não são desenvolvidos. E aí, dentro do G20, a gente vai ter o Brasil. O Brasil, ele faz parte do G20, certo? E aí, o G20... Volta para o slide. Então, o G20, ele é considerado, né, mais representativo e legislativo, por contar com a participação também de países em desenvolvimento, como eu disse. E não apenas dos desenvolvidos. Os objetivos são coordenação de políticas entre os membros, alianças econômicas mundiais, relações financeiras, né? Prevenção de crises econômicas, minimizar riscos para esse grupo de países, certo? Então, eles também vão entrar aí no G20, e esses países eles também entram na discussão, mas quem vai ter o poder de votos, o poder maior, é justamente o G8, porque são as superpotências mundiais, então eles têm mais poder economicamente e politicamente quando tem a reunião desses grupos de discussões, tanto do G20, do G8. E também a gente tem o BRICS, né, que são justamente os 5 países em desenvolvimento: Brasil, Rússia, China, África do Sul, Brasil, Rússia, China, África do Sul e a Índia, que são os 5 países em desenvolvimento com as economias mais fortes do mundo. Eles também formam um pequeno grupo de discussão, mas esses países eles fazem parte aí do G20 também. Tá? E aí temos os movimentos sociais e as ONGs, né, que são as organizações não governamentais que vão atuar, né, em várias áreas aí, com o intuito de não ter uma lucratividade e com o interesse público de gerar benefícios à sociedade. Bom, é isso, fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. E espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau!